partir então desse domingo, começamos especificamente a tratar do primeiro propósito para o qual fomos criados. Na palavra de Deus há pelo menos 5 propósitos básicos, e a gente vai mergulhar nesses propósitos a partir de hoje, de uma maneira especial. Hoje eu quero falar sobre a essência desse grande, poderoso e maravilhoso propósito. Esse é o principal propósito da sua existência, o principal. Todos os outros estão ligados a esse primeiro. Todos os outros 4 propósitos que a gente vai ver nos próximos domingos, eles podem ser colocados aleatoriamente, né? Esse aqui primeiro, esse segundo, né? Não há uma necessidade de prioridade. Agora, esse de hoje não. Esse só cabe num lugar. Primeiro propósito. Esse é o primeiro grande, maravilhoso. Se nós entendemos esse primeiro grande propósito, meu irmão, já é algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. E creio que pelo poder do Espírito Santo seremos abençoados pela palavra de Deus, amém? Diz assim a palavra, convidou um dos fariseus para que fossem jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Leia comigo, tá todo mundo na televisão aí, né? Então leia comigo, vamos lá. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Amém e amém. Onde estão os adoradores? Vou contar até 3, você joga essa mão para cima e dá um glória a Deus bem forte. 1, 2, 3. Sente-se em nome de Jesus. A palavra é viva e transformadora. Hoje, nos nossos dias, para você entender um pouquinho o que tem a ver esse propósito, né, com Deus. Hoje nós estamos vivendo a era. Essa bolsa não é minha, pode ficar tranquilos, quero deixar isso bem claro. Hoje nós temos vivido a era da beleza. Quem mexe com beleza aí? Salões, produtos de beleza, maquiagem, né? E hoje as pessoas têm um kit de beleza aqui. Eu não entendo muito desse negócio de beleza não, mas você vê que tem muitos detalhes, né, que a gente que é homem nem imagina, né, não sabe nada. Isso aqui, por exemplo, é uma base. Também depois de 3 cultos. Isso aqui é um rímel. Olha quanta coisinha, né? Quanto detalhe.
Aleluia. Olha aqui, o pó chamado de reboco. Não é reboco? Como é que é o nome? É blush. Blush. Esse é o pó. Esse é o pó. Olha aqui, quanta coisa. Cadê o meu perfume? É muito compartimento isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui, botei um perfume aqui. Ó, gente, tudo isso aqui é só um mercado que mexe com milhões hoje em dia, né? Um bom negócio para você fazer, mexer com beleza. Mercado que mexe com milhões, porque hoje as pessoas se preocupam com a imagem, não é? Tudo é imagem, até porque a gente tem que estar alerta, porque de vez em quando tem uma selfie, pastor. Você já imaginou que a gente conseguiu viver sem selfie? Como é que a gente conseguiu viver sem selfie, gente? Absurdo. Hoje, mais do que nunca, aquela frase, cada mergulho é um flash, é muito real. O cara vai para o monte orar, ele tem que registrar o momento, né? Ele tem que dizer para alguém tem que saber que ele está lá orando, poxa. Ir para o monte, passar trabalho para subir, não registrar e mandar, não tem graça, não é? Então hoje é a imagem, todo mundo preocupado. E olha, é lógico que tudo isso dentro de um equilíbrio é saudável, é bom, mexe com autoestima, a pessoa se sentir bem. Louvado seja Deus. A gente só tem que cuidar com exagero, com tudo que é demais, tudo que é exagerado, né? Qualquer coisa a pessoa fica postando foto, qualquer coisa fica postando lá, e a pessoa fica sabendo tudo da sua vida. Toma cuidado, né? Toma cuidado. E algumas poses também, né? Tem gente que quase quebra a coluna, gente, pelo amor de Deus. Cuidado. Olha, a minha esposa só faz biquinho num lugar, para mim, dentro do meu quarto. A minha esposa, biquinho só para mim. Você entendeu? Entendeu, irmão? Eu não fico na internet. Você sai fora, vai fazer biquinho só para mim. Ninguém tem que ver o biquinho da minha esposa, não. E nem eu ficar fazendo biquinho para as outras, não. A internet, bate uma foto. Descendo, ó. E melhor. Mas hoje tudo é imagem, né? As pessoas, e olha, não tem problema você ter isso equilibrado na sua vida, né? Você às vezes postar uma foto com a sua família, glória a Deus, você cuidar da sua imagem, bendito seja Deus. Tem irmãs aqui com clínicas maravilhosas, salões de beleza, glória a Deus, né? Homem também cuidar da sua saúde, da sua imagem, bênção de Deus. Agora, hoje a nossa temática do primeiro propósito tem a ver, não da maneira como os homens nos veem. Hoje a ideia não é aquilo que as pessoas estão pensando de mim. Hoje o nosso propósito tem a ver com a nossa imagem diante dele, diante de Deus. Talvez diante dos homens a gente esteja bem, mas pergunta para o seu vizinho: como é que está a tua imagem diante do Pai? Pergunta para ele: como é que está a sua imagem diante do Pai? Hein? Como é que está a sua vida? Você está exalando um bom perfume? Hein? Dá uma cheiradinha assim, com muito respeito, quem está do teu lado, vê aí como é que está, né? Cheirosinho. Eu creio que a adoração tem a ver com esse perfume que o crente exala para a glória de Deus, onde Jesus é glorificado. Paulo escreveu aos Filipenses dizendo que a oferta que ele tinha recebido dos Filipenses é como um aroma suave, cheiro agradável.
Isso é vida de adoração. É nós exalarmos o bom perfume de Cristo por onde passarmos. É a glória de Deus ser refletida na minha e na sua vida. Amém ou não amém? Quando falamos de adoração, todos nós somos criados para adorar a Deus. Isso está ligado ao ser humano, está dentro da gente. Se nós não adoramos a Deus, certamente vamos adorar alguma coisa, alguma pessoa ou a nós mesmos. Se não adoramos a Deus, a pessoa diz: eu não acredito em Deus. Vai adorar alguma coisa, ou vai adorar o dinheiro, ou o seu trabalho vai ser o seu Deus, ou a si mesmo. Quem é o alvo da sua adoração? Se é Jesus, se alegra, porque o desejo do coração de Deus está em você ser um adorador do Filho dele. Levanta a mão para o céu e diga: o primeiro propósito da minha vida. Diga comigo assim: eu fui criado para adorar a Deus. Bem forte, diga: eu fui criado para adorar a Deus. Mais forte: eu fui criado para o louvor da sua glória. Aleluia. Dê um aplauso forte a Jesus. Você foi criado para adorar a Deus. Esse é o principal motivo da nossa existência nessa terra. Nós fomos criados para adorá-lo. Nós somos criados para agradá-lo. Você vai observar na sua devocional que o que faz o trabalho do cristão, ou o desejo do discípulo de Jesus, é fazer o coração de Deus se alegrar. No segundo texto, na segunda devocional, faz um estudo sobre a vida de Noé, que Noé achou graça diante de Deus. A vida de Noé chamou a atenção de Deus. Ele era um homem que fazia Deus sorrir, tinha uma vida de adoração. Diga: vida de adoração. Agora o que eu quero, breves palavras dizer para você, é sobre a essência da adoração. Nós sabemos que Deus é adorado quando a gente obedece a palavra. Deus é adorado com a nossa vida, com o nosso bom testemunho. Deus é adorado quando você trata bem as pessoas, quando a gente respeita o nosso próximo. Deus é honrado quando a gente trata bem a nossa família. Deus é honrado quando eu e você perdoamos uns aos outros, quando nós estamos em comunhão com a igreja. Deus é adorado quando você oferta, dizima, quando você vem congregar, quando você vai para casa em paz com a sua família. Deus está sendo adorado, isso alegra o coração dele. Agora, qual é a essência da adoração? Qual é a essência? Quando que de fato a adoração começa a fluir na minha vida? Quando que todo esse movimento de fé, ele começa a fazer sentido nas nossas vidas? Quando que de fato o bom perfume é exalado em adoração a Deus? Quando que de fato a nossa imagem ela é restaurada diante de Deus? Escute isso: nada glorifica mais a Deus, o nosso Criador, do que quando você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nada traz mais glória para Deus, nada engrandece mais Deus Pai, quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus. Quando nós decidimos pertencer a Cristo, quando nós decidimos caminhar com Ele, o nosso maior chamado é agradar a Deus, é adorar a Deus, é exaltar a Deus. E o que mais glorifica Jesus, a chave, a essência da adoração, chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, algumas pessoas na Bíblia, e algumas pessoas aqui tiveram essa experiência transformadora. Eu não preciso dizer a elas o que faz com que Deus seja adorado. Eu não preciso ficar frequentemente lembrando o que elas devem ou não devem fazer. Isso aconteceu no dia que elas descobriram a essência da adoração. No dia em que o impacto da graça aconteceu na vida delas. Pessoas que foram impactados pela graça de Deus. Como nós temos falado,
quando alguém se liga, quando o Wi-Fi espiritual conecta, e a pessoa compreende a obra da salvação, quem ela era e quem Deus é. Quando nós somos impactados pela graça de Deus, começa o movimento da adoração na nossa vida, e Deus então é glorificado. Olha, por exemplo, Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos, foram apedrejados, foram chicoteados, foram humilhados, presos injustamente, e à meia-noite, diante de todo um contexto negativo, à meia-noite eles começaram a cantar e dar louvores a Deus. Querido, só faz isso quem foi impactado pela graça de Deus. Adorar em meio à luta, adorar em meio à dor, só faz isso quem entendeu o poder da graça de Deus, quem entendeu quem Jesus é na vida dele. Paulo foi alguém impactado pela graça de Deus. Ele chega a dizer: eu não sou merecedor de ser chamado apóstolo, eu sou o pior dos pecadores, pois persegui a igreja de Deus. Eu não sou digno, mas eu sou o que sou pela graça de Deus, foi presente de Deus. Eu não servia para nada, mas Ele me aceitou, Ele me recebeu e me tornou apóstolo. Isso é graça. Como não adorá-lo, como não servi-lo, como não exaltá-lo, independente das circunstâncias? Ele me salvou. Eu era pecador, o meu destino era o inferno, mas Ele me salvou. Quando a revelação vem, quando essa revelação da graça vem, meus irmãos, o pastor não precisa dizer: você precisa mudar de vida, você precisa parar de mentir, você precisa adorar, você precisa vir à igreja, você precisa dizimar, ofertar. Tudo isso é consequência da revelação da graça de Deus. Chega um dia, gente, que a gente consegue entender, consegue ter a revelação do Espírito, e de fato você percebe com que você está lidando quando fala de Deus e de Jesus. Tem gente que talvez já disse para você assim: ó, não, esse negócio de igreja não é comigo não, é para você, você é mais religioso e tal, mas eu não fui feito para esse negócio de estar na igreja não. Se você fala assim, ou alguém que está assistindo pela internet fala assim, eu quero dizer que mais da metade desse povo pensava desse jeito, nunca se via numa igreja, falava mal de igreja, mal de quem é igreja, mal de dar dinheiro em igreja, tudo isso. Por que, pastor, que durante um tempo a gente é assim? Enquanto a revelação da graça não cai no nosso coração, isso acontece. Então não julgue ninguém quando uma pessoa fala assim: eu não entendo esses crentes, estava com uma vida arrebentada, agora virou crente, agora está com a Bíblia embaixo do braço, agora virou santo. Não entendo esses crentes. A gente fica assim, não entendendo, até o dia que você se depara com a maravilhosa graça de Deus. Até o dia que a ficha cai, o Wi-Fi conecta, até o dia que você se liga, até o dia que você entende: meu Deus, o meu destino era o inferno, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, desceu da sua glória, se vestiu de gente para sofrer no meu lugar. O pecado era meu, Ele foi castigado por causa dos meus pecados, a morte que Ele sofreu era minha, os pregos que colocaram nas suas mãos e nos seus pés eram os meus pregos, era a minha morte, o castigo era meu, mas Ele assumiu o meu lugar. Aleluia. Queridos, o nosso crescimento espiritual está intimamente relacionado à revelação que temos de Jesus. Pedro tinha uma revelação do Cristo. Um dia ele chegou a dizer, Jesus estava numa reunião ministrando uma palavra um pouco mais dura, falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição, e ele disse: olha, vocês vão comer da minha carne, beber do meu sangue. Aí uma turma que estava na reunião falou assim: esse negócio aí de comer da carne dele, beber do sangue dele, eu estou fora. E começaram a sair.
Aí os discípulos, eu acho que também falam assim, esse discurso do mestre está pesado. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Meu irmão, aí o Pedrão, que de vez em quando dava umas bolas fora, mas quando o cabo acertava era fera, falou assim, Senhor, para onde vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde vamos, Senhor? Para onde vamos? Para onde vamos? A pessoa que não entende a graça de Deus, o presente de Deus chamado Jesus, ela fica dizendo, não entende esses crentes, como é que não sai de dentro daquela igreja, fica dando glória a Deus, aleluia, que coisa ridícula aquilo, que negócio é esse? Depois que você é impactado pela graça de Deus, a gente diz assim, para onde vamos? Para onde vamos? Para esse mundo cheio de ilusão? Para onde vamos? Servir o dinheiro, servir a luxúria, a fama, aquilo que o mundo faz e que só traz destruição? Para onde vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só Ele é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por Ele, só Jesus é o caminho. Quando você descobre esse caminho, você descobre que não há outro jeito de viver, a não ser viver para Jesus. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, de um lado um fariseu, um religioso, que recebe Jesus para jantar na sua casa, mas que não entendeu quem de fato ele convidou para jantar naquela noite na casa dele. Ele não entendeu. Aí a Bíblia diz que uma mulher pecadora, em algumas versões diz uma mulher de má fama, uma prostituta. Olha o contraste. De um lado um religioso, fariseu, convida Jesus para ir na casa dele, mas de repente na sua ótica, na sua visão, Jesus era um rabino famoso, um mestre que fazia alguns milagres. Ele não entendeu. Se o Simão soubesse que quem ele convidou para jantar na casa dele naquela noite era nada mais, nada menos daquele a quem a Bíblia chama de brilhante estrela da manhã, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Simão soubesse que naquele dia quem estava na casa dele era chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do universo, Alfa e Ômega, princípio e fim. Se o Simão soubesse que quem estava na casa dele naquele dia era aquele que pisou na cabeça do diabo, era aquele que ia ser o primogênito dentre os mortos, era o prometido dos profetas do Antigo Testamento, também chamado de Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se o Simão soubesse quem estava na casa dele para jantar naquela noite, ele teria recebido Jesus de joelho, beijando os pés de Jesus na porta, ele carregaria o Cristo no colo, ele serviria o Cristo, ele o beijaria até não poder mais. Mas para Simão, Jesus era mais um. Por isso ele não saúda, ele não lava os pés, ele não segue nenhuma das tradições. Aí a Bíblia mostra uma pecadora, uma mulher que dentro do arcabouço da religião não caberia aqui. E a Bíblia vem dizer para nós que uma mulher pecadora, que certamente não foi convidada para aquela reunião, ela não fazia parte daquele nível da sociedade, mas de alguma forma falaram para ela, ou ela descobriu que quem estava na casa do Simão naquela noite era Jesus de Nazaré. E ela tem uma revelação que o Simão não tem.
ela tem uma revelação que o Simão não tem, e ela diz para ela mesma: eu não vou perder essa oportunidade. Eu não fui convidada, mas eu vou entrar de nariz de folha. Eu não fui convidada, mas eu vou entrar sorrateiramente. Eu vou levar para ele o melhor perfume, o mais caro, a melhor oferta. Eu vou depositar nos pés dele. Eu vou lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Eu vou me derramar aos seus pés, porque hoje o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o meu Salvador, estará na casa de Simão. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que tem religiosos que rezam, oram, fazem orações, ouvem a respeito do Cristo, mas nunca serão intensos, porque a revelação parece que nunca virá. Gente vai passar a vida inteira sendo convidado para entrar numa igreja, um amigo vai falar para ele de Jesus, e vai passar o tempo, infelizmente vai morrer, e nunca vai ter o privilégio de descobrir esse grande privilégio de conhecer o Messias. Mas por outro lado tem outros. Por outro lado, tem outras pessoas que quando entram na igreja, quem o conhece, olha e diz assim: não, Jesus vai voltar. Esse camarada na igreja é o furacão, está chegando aí. Esse aí é da pá virada. Aí o cara vem na igreja, um culto, diga um culto, e o cara já pira o cabeção por Jesus. O cara é do avesso. É igual o testemunho do nosso irmão lá, encrenqueiro, quer brigar com todo mundo, mas de repente um culto, um louvor, uma mensagem, um apelo, 1h30, o culto acaba, ele chega ímpio, sai santo, chega pecador, sai transformado, chega de um jeito e sai completamente tocado pela graça de Deus. Ninguém disse para ele parar de beber, parar de fumar. Ninguém disse para ele: não seja mais assim nervoso. O que aconteceu? Não foi o sermão de um pastor, porque sermão do pastor não muda ninguém. Foi a revelação do Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, a vida se transforma e a perfeita adoração é estabelecida. Jesus entra na casa de Zaqueu. Não tem uma pregação, não tem nenhum sermão especial. A presença de Jesus faz o possível candidato da Lava Jato se levantar e dizer: se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Eu não creio que Jesus botou o dedo na cara do Zaqueu dizendo: ô seu miserável, sem vergonha, salafrário, ladrão perturbado. Não. Jesus simplesmente foi na casa dele, e só a presença de Jesus. Jesus foi para Samaria e começou uma conversa com uma samaritana que veio no poço para tirar água. Olha o bate-papo. Jesus diz assim: me dá um pouco dessa água. Ele estava com sede. A mulher reconhece que ele é judeu, ele não é samaritano, e ela diz: por que o senhor pede para mim água se o senhor é judeu? Os judeus não se davam com os samaritanos. Aí Jesus fala assim para ela: ah, querida, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ah, se você soubesse, tu lhe pedirias e ele lhe daria a água viva. Aí olha o que ela fala. Ela
sem revelação, sem revelação. Eu olho para Jesus e falo assim, ó, mas o senhor não tem nem balde, o poço é fundo, com que pegarás a água viva? Sabe o que eu comparo aqui? É como se uma gotinha estivesse conversando com o oceano. Imagina uma gota d'água falando para o oceano, tu não tem água. Era o deserto falando com a fonte, e a fonte dizendo, eu tenho água para te dar, tu não tem balde. Aí Jesus fala assim, Senhor, onde é que está essa água? Porque eu estou cansada dessa vida, de vir aqui buscar essa água todo dia. Aí Jesus falou assim, escute isso, todo aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva. A revelação vem. A revelação vem. E uma mulher que já tinha tido 5 maridos, é a primeira missionária. Primeira missionária. Ela ganha uma cidade. Ela ganhou Samaria para Jesus. As pessoas ficaram tão impressionadas com a transformação na vida dela, que as pessoas começaram a procurar Jesus. Depois os homens da cidade olharam para ela e disseram, agora não é pelo que disseste, mas nós, de fato, nós o conhecemos, e agora podemos dizer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Uma mulher que teve a revelação do Cristo, agora tem uma vida de adoração. Querido, o meu e o teu nível de adoração a Deus está intimamente ligado à revelação que temos de Jesus. A nossa intensidade no reino, na obra, tem tudo a ver com a revelação que temos de Jesus. Quem é Jesus para você? Vai ser o nível da tua adoração. Teve gente na Bíblia que teve níveis de revelação extraordinário. Abacuque, um dos profetas, ele chega a dizer, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a terra não dê o seu fruto, ainda que no curral não haja gado, ainda que os montes se lancem ao mar, eu confiarei, eu adorarei, eu exultarei o teu nome, eu exultarei o Deus da minha salvação. Por isso que Paulo e Silas, mesmo meio à prisão, eles adoram. A chave é a adoração. A essência da adoração é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa essência. Fique de pé em nome de Jesus. Ele é a essência do nosso viver. Ele é a essência da nossa adoração.